Reis e imperadores historicamente lideraram exércitos em batalha. Mas como você deve saber, chefes de Estado não fizeram exatamente isso por um tempo. LBJ não estava lutando no Vietnã e a Rainha Elizabeth não estava engajada nas Malvinas. Mas quando e por que isso mudou? Ocorreu quando os imperadores e o presidente do rei pararam de liderar suas tropas na batalha agora. Existem inúmeras razões pelas quais reis e imperadores lideravam exércitos com tanta frequência nos períodos clássico e medieval. Havia uma expectativa de que um governante também fosse um grande general e que um rei gostariam de obter grandes vitórias para si mesmos. No entanto, o principal motivo era simples, pois a esmagadora maioria dos governantes o poder neste ponto era derivado de seus exércitos e, portanto, dando os referidos meios de poder a outra pessoa, muitos dos quais teriam sido homens de posição ou mesmo parentes próximos do governante. Não era uma boa ideia agora, mesmo quando esses reis e imperadores lideravam seus soldados na batalha. Eles não estavam sempre no outono. Eles ficavam em uma colina com uma boa visão e davam ordens. Isso não era um risco. Estratégia livre. Embora e enquanto reis raros foram capturados e mortos. Então quando as coisas mudaram e porque uma ideia comum é que o rei parou de liderar as tropas após a invenção das armas de fogo, já que ficar em uma colina atrás da ação não era tão seguro. Mas realmente, essa não era a razão, já que o alcance efetivo de um mosquete era muito curto e, portanto, os líderes ainda estavam seguros. Embora quando as armas de fogo se tornassem mais precisas, isso certamente impedisse que os monarcas voltassem. Em meados do século XIX, a prática estava praticamente morta. Por exemplo, o último monarca britânico a liderar tropas na batalha foi George I em 1743 na Batalha de Dettingen. De fato, a partir deste ponto a maioria dos governantes exceto Napoleão I fez muito pouco liderança real e eram essencialmente mascotes, e obviamente há exceções para tudo isso, como em 1934 quando o rei da Arábia Saudita liderou tropas na batalha contra o Iêmen. Então quais foram as razões para isso? Acabar bem muito foi devido à profissionalização dos militares que surgiu após a Guerra dos 30 Anos. Esse processo de séculos viu a criação de um corpo de oficiais em tempo integral que era idealmente promovido com base no mérito e, francamente, os presidentes e imperadores do rei não eram os melhores em liderar exércitos, a menos que tivessem sido líderes militares antes, tornando-se chefes de Estado. Além disso, o papel desses líderes e os cenários políticos em que trabalharam eram muito mais estáveis. George I dar ao Duque de Wellington um grande exército não era uma ameaça ao seu poder porque as leis de sucessão eram bastante sólidas neste ponto. Quero dizer, não é como se essas tropas o tivessem declarado rei depois que sua vitória em Waterloo tendeu a acontecer, digamos, no Império Romano, e o mesmo se aplica a outros governantes. James Madison não estava sob ameaça de nenhum golpe militar quando Washington foi demitido. Desde os valores fundadores do governo dos EUA foram bem respeitados com o passar dos séculos. As guerras se tornaram muito maiores em escala. Foram os dias de um único governante liderando um exército em todo o país. Em vez disso, foi feito por um Estado maior que passou suas vidas como soldados e poderia entender o complexidades da guerra de uma forma que um carimbo profissional não poderia, e também a cultura não exigia mais que um rei ou governante fosse um grande líder militar. Em vez disso, eles só precisavam ser competentes na condução da política interna, e são essas razões: a profissionalização das forças armadas, a expansão da escala e complexidade da guerra, a segurança das constituições modernas e a mudança cultural que dizia que o governante não precisava mais ser um guerreiro que viu o papel de um rei no campo de batalha chegar ao fim. Espero que tenha gostado deste episódio.